Eu fui para a África do Sul em 2012 estudar inglês por 5 semanas, foi durante as férias. Eu ainda estava no exército, era funcionário público, então só tinha um mês de férias. E naquele caso eu tive 2 meses, porque tinha também uma movimentação, mudança de cidade. E aí, depois das 5 semanas, tinham passado 4, e aí na última semana eu aproveitei para conhecer e fazer um safari. Por coincidência, na mesma van, tinha umas 10 pessoas, na mesma van tinha um casal de holandeses. E aí, conversando, eu falei de constelação familiar, e eles eram coaches, e a Sasha, que era holandesa, e eles eram engenheiros também, eles eram engenheiros, coaches, falou do Voice Dialogue. Ela perguntou, você conhece o que é? E aí ela explicou, isso tudo conversando em inglês. Ela explicou, é um diálogo entre as partes. Eu falei, faz comigo? Ela, sério? Eu falei, sim. E aí ela perguntou, quais são 2 partes que você gostaria de colocar em contato, que você gostaria de conversar? Na ocasião, como era 2012, eu estava começando a olhar para a relação de cuidar o diálogo interno. Eu estava começando a trabalhar melhor a relação comigo mesmo. Isso foi 2012. Foi 2012. Foi 2012 para 13. E aí ela perguntou qual 2 partes você gostaria de conversar. E para mim veio o lado que realiza, que faz muitas coisas, está sempre fazendo, se desenvolvendo, e o outro lado, que eu deduzo que é a criança interior. Foi muito interessante a forma como ela fez, porque ela primeiro identificou o nome de cada parte. Então, um era o realizador, vou chamar assim, e o outro era a criança interior. E aí ela perguntou, posso falar com o realizador? Ele está aí? Como se o corpo fosse a casa e tivesse vários moradores. E ela perguntasse, posso falar com o realizador? E aí eu senti que sim, pode, ele está disponível para falar. Aí ela, te agradeço por você se disponibilizar a conversar comigo. Me fala uma coisa, como você está se sentindo? Como que você ajuda o Rodrigo? E aí vinha a resposta, muito curioso, como se fosse uma parte mesmo com vontade própria. Eu ajudo fazendo várias coisas, estou me desenvolvendo, eu quero aprender, isso me ajuda a lidar com desafios com mais facilidade. E aí terminou essa parte, desenvolveu mais. Tá bom, obrigado por você compartilhar como você ajuda o Rodrigo. Aí ela perguntou, posso falar agora alguma coisa anterior? Ela está aí. Eu achei muito curioso, o tônus físico mudou. Eu senti como se, de fato, a, a criança interior estivesse falando na pergunta que ela me fez. E ela perguntou, como que a criança interior está se sentindo? Aí ela, eu queria mais tempo. E como você participa? Geralmente eu não tenho muito espaço. Foi muito interessante a experiência. E isso foi dentro de um contexto de um passeio, de um safari. Assim, era como se fosse o tempo inicial ali, antes da saída. E aí, ou seja, a conclusão da experiência do Voice Dialogue, dessa sessão que eu estava recebendo, assim, num lugar informal, foi a experiência de colocar em diálogo as 2 partes. Eu escolhi qual 2 partes? Eu escolhi olhar para o realizador e para a criança interior. Qual foi o insight recebendo uma sessão do Voice Dialogue e aprendi junto a fazer? Porque eu passei a aplicar. Que o hiperrealizador, o realizador, ele é um sabotador. E por que ele é um sabotador? Porque ele foge do contato das emoções. Então, uma das coisas que eu aprendi ali foi que nessa relação do realizador com a criança interior, o realizador achava que tinha que fazer mais para cuidar da criança. Ou seja, vou fazer curso de teatro, de palhaço, de improvisação. E quando eu, de fato, ouvi o lado que era a criança interior, na verdade, o que ela queria era só ter tempo. Ou seja, não precisava fazer tanto mais. Era só ter tempo. E a relação aparentemente estava boa entre si, mas o realizador não estava dando tempo para a criança. Então, a postura dela era mais, eu gosto dele, mas ele precisaria diminuir um pouquinho, para me dar mais tempo. Eu achei bem interessante isso.
E como eu já tinha outras ferramentas, outros caminhos para trabalhar com as partes internas, eu consegui perceber os elementos centrais ali e passei a praticar. E para mim, essa experiência do diálogo entre as partes, ou voice dialogue, que é o nome que ela deu, eu não sei de quem é, eu não pesquisei mais. Como eu já tinha, vamos dizer, aprendido a usar, e eu já conhecia outras ferramentas, então eu não me despertou o interesse de me aprofundar no voice dialogue, mas um benefício que eu tive dali foi perceber, que aquelas duas partes que eu escolhi, elas estavam mais ou menos bem, e que não era sobre fazer mais, que o caminho seria, na verdade, reconhecer que aquilo que já estava, aquilo que eu já fazia já era suficiente. É como se houvesse, isso é uma armadilha também do sabotador realizador. Ele acha que sempre falta. O hiperrealizador, assim como o perfeccionista, é como se ele estivesse achando que sempre falta. A exigência é isso, o perfeccionista é exigente.